Recebemos agora em estúdio António José Telo, historiador. Sr. Professor, muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Já ao longo da tarde e ao longo destes últimos minutos temos tido informações de última hora, mas pegando nesta questão dos drones, sabemos que foram já lançados 2.000 drones, o que, deste sábado, o que dá, em termos contabilísticos, um drone a cada 4 minutos. Portanto, estamos perante uma guerra sem tempo, sem espaço para parar. É verdade, é uma guerra que se tem agravado. Aliás, já vão 10 países atacados pelo Irão. Depois de ter conseguido virar todos os países árabes do Médio Oriente contra ele, agora, pelos vistos, está a alargar para além dos países árabes. Portanto, há aqui uma tentativa de, através do alargamento, provocar o caos e a confusão. Por outro lado, isto é feito de uma maneira tal que é também um sintoma das dificuldades de comando e controle por parte do governo do Irão, que aliás é mais complicado que os governos normais, porque não é só uma relação civil-militar, mas claro. É uma relação religiosa, Exatamente. civil-militar, em que o religioso é o fundamental. Portanto, aparentemente há uma dificuldade de assegurar esse comando, eventualmente traduzindo mesmo uma divisão interna significativa sobre a manobra a seguir por parte da própria direção iraniana, seja ela religiosa ou seja ela militar, em que de repente o governo iraniano aparece a pedir desculpa de uma coisa que outras instituições iranianas fizeram. Evidente, pode ser meramente uma tática de valorizar a manobra, mas não, dá mesmo a impressão que há uma dificuldade de comando e controle. E depois há uma outra dificuldade. Mas isso não é estranho no regime iraniano? Então é muito estranho, tendo em conta que uma parte foi decapitada. E tendo em conta também uma outra coisa. Normalmente, por trás destes bombardeamentos, há muita coisa que não se vê. Enquanto metade dos aviões que normalmente atuam para atacar ou para impedir que a pouca aviação iraniana que ainda resta, possa atuar, cerca de metade estão meramente em operações de apoio, das principais das quais são a operação de tratamento do espaço Sejam eletrónico. todos bem-vindos ao uma das canal coisas que fazem justamente é dificultar ou mesmo cortar as comunicações do inimigo. Ora, não basta ter um comando a funcionar, o que já de si seria difícil para o Irão nesta situação, é preciso comunicar. É preciso comunicar, no caso do Irão, a milhares de quilómetros, que o Irão é um país muito grande, é quase tão grande como o resto do Médio Oriente asiático. Exatamente, em conjunto. Portanto, aí está a dificuldade, porque as comunicações devem ser um dos alvos, desde o primeiro momento foi visado, tal como os centros de comando. Exatamente. Este aviso que ouvimos há poucos instantes por parte do Irão de que o plano A dos Estados Unidos tinha falhado, isto é uma declaração claríssima de guerra. A guerra existe, não é preciso fazer declarações. Aliás, desde há muito tempo que as guerras não são precedidas de declarações. Agora, o que está por trás disto? Eu não daria credibilidade nenhuma a isto, ou seja... Não daria? Não daria credibilidade nenhuma a esta afirmação. Mas não daria? Não, é meramente propaganda. Ou seja, o que tudo indica que há um plano por parte dos Estados Unidos está a ser aplicado de uma maneira sistemática e até agora coerente. E recordo que foi dito desde o primeiro momento que esse plano passava por uma operação 4 a 5 semanas. Ora, é normal que sejam feitas várias medidas para tentar reduzir ao máximo o tempo dessa operação. E é normal também que nessa operação, uma primeira fase, seja para eliminar a capacidade de comando, de controle, as defesas antiaéreas e a aviação do Irão. Mas esse plano ainda não falhou, como o Irão disse, esse plano não falhou, pelo contrário, esse plano só não falhou, como tudo indica que está a ser bem sucedido. Uma das coisas que indica é as dificuldades do Irão manter comunicações. Mas não só. De facto, até agora vimos muito poucos aviões iranianos no ar e desses muito poucos, alguns são abatidos. Muito rapidamente. E também já sabemos que uma parte da aviação iraniana já não está no Irão. Já saiu do Irão até antes desta operação começar. Portanto, há aqui, de facto, o plano, aparentemente, esta primeira fase está a correr bem. E eu confio mais nas afirmações que são feitas pelos responsáveis americanos que dizem que a segunda fase está prestes a começar. Ou seja, eu estou-me a lembrar da Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo foram 28 dias de campanha aérea antes de começar a campanha terrestre. Agora não vai haver campanha terrestre. Exatamente, esta vez é a diferença. Agora, foram precisos 28 dias para reduzir as capacidades na altura do Iraque
de poder resistir com o mínimo de coerência a uma campanha. Nós ainda nem chegamos, vamos no 5º dia. Então, aliás, os 4 a 5 semanas parece-me perfeitamente coerente. Agora, é normal que haja, justamente pela ação política, isto é uma campanha político-militar desde o primeiro momento, e política-militar a muitos níveis. É normal que haja, justamente pela componente política, uma preocupação do governo iraniano muito simples. Como é que nós sobrevivemos a isto? E que tente, através de múltiplos contactos, talvez até através da própria Turquia, que tente, de alguma maneira, manter os canais abertos com os Estados Unidos e negociar. Que está aqui numa situação também um bocadinho sensível. Repare, para os Estados Unidos, a situação ideal seria, de facto, a queda deste regime. Falávamos sobre a Guerra do Golfo, foram precisos 28 dias de ataques aéreos e agora ir ao encontro daquilo que nos dizia exatamente sobre uma invasão terrestre que seria um desastre a este aviso. E os Estados Unidos também sabem isso, é uma ameaça inútil. Porquê? Porque ninguém pensa numa invasão terrestre. Exatamente, os Estados Unidos disseram isso na primeira intenção. Está fora dos cenários. Pensam sim em ação terrestre, já existe, forças especiais, e pensam também numa eventual utilização de minorias no próprio Irão, em termos de uma ação terrestre de estabilização e de lançar a divisão dentro do regime. Agora, eu estou muito mais preocupado, devo dizer, com uma outra ameaça que o Irão fez, que essa sim parece-me que é de levar a sério, é a ameaça de atacar centrais nucleares israelitas. Nós sabemos Chernobyl, lembramos todos de Chernobyl, vemos qual é o problema de poder destruir justamente o caixão de proteção de uma central nuclear, pode desencadear um desastre nuclear de grande envergadura. No caso de Chernobyl houve muita sorte por causa dos regimes de ventos de alta atmosfera que de repente funcionaram da melhor maneira possível. Isso pode não acontecer. Mas durante muitos anos, e até há muito pouco tempo, houve grandes efeitos ainda provocados. Grandes consequências. Agora, repare, o que isto é de importante é que o Irão não hesita em utilizar uma arma nuclear, mesmo quando não a tem. Quer dizer, está bem, então nós utilizamos a central nuclear. Que é a vossa central nuclear, que obviamente está em território israelita, ou seja, vai afetar em larga medida justamente o território israelita à volta e as povoações israelitas. E o Irão não hesita. Agora, imagine estes indivíduos com um armamento nuclear. Sem dúvida, lançariam um ataque de surpresa sem dúvida, à população civil e às cidades de Israel. Portanto, só vem confirmar tudo o que era dito sobre a maneira como o Irão não hesita em utilizar a arma nuclear, mesmo quando não a tem. Repare bem,